Meus irmãos, que a paz e a luz do nosso meigo e divino Mestre Jesus possa nos iluminar nessa noite maravilhosa. Nós vínhamos pensando no caminho, e é sempre bom a gente relembrar. Quando nós vamos a uma palestra espírita, nós não vamos a uma pregação. Não está sendo dita a verdade. O objetivo principal de uma palestra, na nossa humilde visão, é tão somente despertar em nós o desejo por conhecer, por entender, por indagar. Se vocês saírem daqui hoje com mais dúvidas do que entraram, com mais vontade de conhecer, fiz uma boa palestra. O tema da noite de hoje nos veio por necessidade do estudo da Gênese, um dos livros da codificação. Como a maioria de nós não passa do Evangelho segundo o Espiritismo, por força da necessidade do tratamento. A maioria de nós frequenta as casas espíritas, ainda habituados ao costume herdado das nossas queridas religiões cristãs. A católica, a evangélica, onde nós estamos acostumados a participar, não necessariamente entendendo exatamente como ou porquê. Então nós começamos a frequentar o Espiritismo sem uma noção muito clara do que é o Espiritismo, da sua essência, da sua compreensão, e o que gera às vezes situações bem interessantes. Nós já trabalhamos durante um bom tempo com juventude, e certa feita conversávamos com um grupo de jovens, e um jovem palestrante veio nos dizer que se sentia desconfortável quando ele, ao falar do Evangelho, ele falava que o Espiritismo é a terceira revelação. Que ele não achava que isso era verdade, que ele não achava que o Espiritismo chegava a esse ponto de ser uma revelação. Ele nunca leu a Gênese, como a maioria de nós. Então, como nós comentávamos aqui do lado, antes de entrar, de subirmos aqui, hoje nós vamos fazer um resumo resumido do capítulo 1 da Gênese, caráter da doutrina espírita. Vocês vão notar de alguns nobres desconhecidos aqui na frente. Um até conhecido, nosso querido Kardec, está na capa da maioria dos livros, então a gente sabe quem é. Mas Herculano Pires, Leon Denis, Gabriel Delane, Deolinda Amorim, Ernesto Bozano, não são médiuns. São escritores, pensadores, que trabalharam o pensamento espírita, filosófico e científico para o seu desenvolvimento. Por que nós não colocamos os médiuns aí na história? À medida que a gente for trabalhando a ideia, vocês vão entender. Vamos em frente. Às vezes, nós escutamos algumas pessoas fazer chacota de Kardec. Que ele era um louco, que ele era egocêntrico. A gente ouve de tudo. Quem não se deu ao trabalho de estudar a profundidade dos livros da codificação não tem ideia de quem foi Kardec. Essa colocação está logo no início do capítulo 1 da Gênese. São perguntas que ele se faz e passa para nós, para que nós possamos fazer a nós mesmos. É a doutrina espírita uma revelação, no sentido teológico da palavra, ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações?
Kardec nos mostra mais uma vez que nós estamos diante de uma ideia, de um conceito de fé, que em qualquer momento se põe à disposição para debater perante a razão e a ciência. Nós não temos por que não encarar com naturalidade qualquer pergunta feita. O que mais das vezes acontece é que a pessoa que pergunta não tem noção do contexto geral da coisa, ou não está disposto a entendê-la. Se nós estamos dispostos a adentrar uma casa espírita, o conhecimento espírita, a vivência espírita, é hora de nós começarmos a entender onde nós estamos e com que estamos nos metendo. Perdi aqui a coisa. A palavra revelar, do latim revelare, cuja raiz vem do velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Deste ponto de vista, todas as ciências que fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Kardec faz uma colocação maravilhosa. Ele nos mostra que existe mais de um tipo de reveladores e de revelação. Um homem que vem trazer ao mundo um conhecimento até então desconhecido é um revelador. Seja esse homem um filósofo, seja esse homem um cientista ou um religioso, ele é um revelador. Então a ciência ela tem mais de um ponto de vista quanto à questão da religiosidade, a questão da revelação. Se nós pensarmos bem, né, nós temos homens como Copérnico, Galileu Galilei, e tantos outros grandes pensadores, Einstein. Esses homens foram reveladores do ponto de vista da ciência. Nós temos o conhecimento, até então desconhecido, sendo trazido, revelado para todos nós. Então, do ponto de vista de Kardec e da doutrina, por exemplo, um professor, ele é um revelador diante de seus alunos, porque ele vai lhes auxiliar a travar conhecimento com aquilo que eles ainda não conhecem. Eles não fazem ideia. Então ele é um revelador também. Mas aí a distinguir um ponto importante. Um professor é um revelador, vamos colocar assim, de segunda linha, de segundo escalão. Por quê? Porque ele revela sinteticamente o trabalho de outro. Ele sintetiza e reúne anos de pesquisa, labor, suor, de inúmeros pesquisadores. Então ele é um revelador de segundo nível. E quem é esse revelador de primeiro nível? São esses grandes homens, os homens de gênio, que vêm em nosso meio e conseguem adiantar-se de tal forma que eles arrastam a ciência junto com eles. Normalmente são considerados loucos, assim que começam a falar. São indivíduos que demonstram ter um conhecimento nato da matéria que se dedicam. Com naturalidade, eles avançam dentro daquela matéria, aprendem os conceitos e vão além, assustando os estudiosos. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Eu vou assim perguntar, nós ficaríamos paralisados. Nós temos condição de evoluir, sim. Mas a sabedoria divina nos empresta o conhecimento desses homens periodicamente, para que a gente consiga andar mais depressa. São as pequenas luzes acesas no meio da nossa escuridão para que a gente desperte. Aí nós nos perguntamos, mas quem são esses homens de gênio? O que são homens de gênio? De onde vieram? Se nós imaginarmos, por exemplo,
que um Einstein, poderíamos dizer, mas ele foi um privilegiado por Deus? Então nós diríamos que Deus é injusto, porque a um dá idiotia e a outro dá o conhecimento. A um dá ignorância, a outro a sabedoria. E esse conceito de Deus, graças a Deus, no movimento espírita a gente superou. O nosso entender de Deus é um Deus justo, imparcial, infinitamente bom, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e não um velhinho barbado sentado num trono dizendo você é a esquerda, você é a direita. Nós não humanizamos Deus. Já chegou-se a dizer mesmo que eles tinham o cérebro mais privilegiado. Então eles não seriam muito mais do que um animal geneticamente modificado para melhorar a raça. Seria só o corpo físico melhor. Qual o mérito deles então? Dava no mesmo. Quando Einstein faleceu, a primeira coisa que pegaram foi o cérebro dele, para estudá-lo, porque era uma capacidade, um cérebro maravilhoso e era comum. Igual a de todos os outros, até um pouquinho menor em alguns aspectos. Não tinha nada de especial. Porque nós precisamos ter uma prova física dessa genialidade. Para nós espíritas, a explicação lógica vem com a reencarnação. Porque faz muito mais sentido o indivíduo que passou, imagine, você passar 3, 4, 5, 6 reencarnações estudando física. Na sexta, quando você reencarnar, você já sabe de cor. Você vai ter uma visão muito mais ampla. E muitos reencarnam dando continuidade ao trabalho que ele mesmo fazia. Ele continua de onde parou e avança. Aí nós vemos indivíduos que dão continuidade ao trabalho de outros. Pode ser o mesmo indivíduo, é muito possível. Então aquela genialidade é fruto do trabalho, do esforço desses indivíduos, com a mente voltada para determinados assuntos e que vêm e nos auxiliam neles. Não são seres excepcionais, são homens, são espíritos, assim como nós, mas estão dentro da categoria de reveladores. Aí foi só uma pincelada, porque o tempo é curto, infelizmente, né? Mas vamos entrar no outro ponto. No ponto da fé. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou os seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Desde os primórdios da humanidade, nós temos a revelação em nosso meio. Na visão espírita, nós não fazemos distinção entre as leis naturais e as leis divinas. Para nós, a natureza é a manifestação da vontade de Deus. E ela se dá através de leis naturais que regem todas as coisas. Então, para nós, a coisa mais lógica do mundo é dizer que a natureza tem sentido. Ela não veio do caos ou do acaso, por mais que nós tenhamos dificuldade de compreender. Porque nós não conseguimos abraçar de uma só observação todo o conjunto. Para o religioso, a revelação é estritamente do ponto de vista místico, sobrenatural. E é até engraçado, porque muitas pessoas, quando vão falar a respeito do espiritismo, acham-nos como pessoas que gostam do sobrenatural, que acreditam nele. Mas nós
não acreditamos no sobrenatural. Digo, aí você falou besteira. Pelo amor de Deus, a gente acredita em espírito. Digo, justamente, é natural. Quer dizer que alma fora do corpo é uma coisa natural. Sim. Alma, perispírito, comunicação entre um espírito desencarnado e um encarnado. Tudo está dentro das leis da natureza, não fora. Sobrenatural, fora. Ele não está fora da natureza, está dentro da natureza. Então, quando nós falamos de ciência e nós falamos de religião, a gente está falando a mesma coisa. Só que essa visão ainda não é compartilhada. Quem sabe num futuro próximo a gente se aproxima mais. Mas é importante nós começarmos, nós espíritas, entendermos bem isso. Desde os primórdios nós temos revelações de caráter religioso, filosófico. Acho que eu voltei, em vez de ir para frente, foi. Eu achei essa imagem na internet, adorei. Essa primeira aqui. A minha fé tem razão. Qual a minha fé? De qual religião? Nós precisamos seguir a verdade. Qual verdade? A minha ou a sua? A católica? A budista? A do Islã? Qual é a nossa verdade? Porque cada um de nós acha que a verdade é minha. Eu sou o dono da verdade. Só que quanto mais nós estudamos e nós nos aprofundamos nas religiões, o que nós vemos? Que cada um olha a sua fé por determinado ponto de vista e acha que tem a razão. Porque a ideia é que, sendo Deus que revelou aquela informação ao seu ministro, ao seu apóstolo, aquilo é a verdade. Logo, a verdade de Deus não pode estar errada. Mas se a verdade é de Deus, por que nós temos tantas verdades diferentes? Se nós pararmos para pensar, o que seriam esses missionários, esses messias que de vez em quando aparecem e que dão esse impulso ao conhecimento religioso, ao coração do homem? São mensageiros de Deus, diretos. Kardec mesmo disse: não vou entrar no mérito, se é possível Deus entrar em contato direto com alguém. Porque se nós pensarmos, se Deus é Deus, Ele pode tudo, então é possível. Mas se nós pensarmos na disparidade de alguém do nosso nível entrar em contato com a divindade, é um absurdo. Então Kardec diz: não vou entrar nem no mérito da questão. Mas para nós espíritas isso é uma coisa normal, porque a intervenção dos mensageiros de Deus através de indivíduos, a gente conhece há muito tempo, chama-se mediunidade. E ela existe desde que o mundo existe. Só que a verdade é algo relativo. Por quê? Porque cada um de nós tem um nível de entendimento diferente, um nível cultural diferente. Então, por mais que seja honesto, verdadeiro, desejoso de passar a informação de amor ao próximo, esse mensageiro, ele estará limitado à sua capacidade e a de quem o escuta. Por isso que a revelação não é a mesma do princípio, desde que o homem surgiu até hoje. Por quê? Porque nós não somos os mesmos. Nós mudamos. Nós evoluímos. O nosso entendimento mudou. Dizem que Galileu Galilei estava estudando a Bíblia em casa, muito feliz. Então ele decidiu observar o céu, porque está lá na Bíblia
como é a formação da terra, os céus. E ele olhava pelo telescópio, olhava para a Bíblia, olhava para o telescópio, olhava para a Bíblia e disse: tem alguma coisa errada. E dizem que ele escreveu uma carta a um amigo dizendo assim: eu acho que a Bíblia é um livro que fala como chegar no céu, mas não ensina como ele é, porque não bate. O que ele via pelo microscópio não era o que estava escrito, mas se achava que apenas o que estava escrito era verdade. Todo o resto que contradissesse era um crime, era um absurdo. Então todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivesse de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falava e aos quais eram relativamente superiores. Aí nós vamos entender por que tantos pensamentos diferentes. Aí alguns dizem: não, mas o Espiritismo vai reunir todas as religiões dentro do seu meio e vai ter uma religião só. Quem disse isso? É possível que não. Porque nós não temos a mesma maneira de pensar. Ninguém precisa aceitar o conhecimento espírita. Muitos dos conceitos que hoje nós ardentemente pregamos e defendemos, daqui a 100 anos, podem ser contestados por nós espíritas. E nós vamos abandonar esse conceito e abraçar os novos. Porque aí um ponto importante. Na visão espírita, não foi dada a última palavra. A revelação espírita, ela não é estática. Ela não foi escrito e aquela é a verdade e acabou. Nós não temos esse conceito. Porque Kardec, desde o princípio, nos alertava que ele não deu a última palavra. Preciso nós continuarmos estudando e conhecendo. Se nós não nos damos nem o trabalho de ler os livros básicos, como vamos fazê-lo? E as pessoas perguntam: qual a sua religião? Aí a gente fica na dúvida: o que é que eu digo? Se eu disser que sou espírita, vão me chamar de macumbeiro. Aí eu sou kardecista. Aí você cometeu um erro maior do que dizer que era macumbeiro. É mais fácil, não sou macumbeiro mesmo. Porque você está dizendo que segue a doutrina de Kardec. O pobrezinho não tem doutrina nenhuma. Kardec nunca criou doutrina nenhuma. Então diga: eu sou espírita. Ah, aquele negócio de mesa branca. Aí você vai explicar. Aí a oportunidade de bater um papo. Não dá para falar de espiritismo sem explicar. Não dá para assistir uma reunião pública e entender o que é espiritismo. Não dá para assistir uma reunião mediúnica e aceitar uma manifestação espiritual. Kardec passou 2 anos estudando o fenômeno para formar opinião sobre ele. E a gente quer ver o médium incorporar para ver se é verdade. Eu poderia estar nesse momento aqui, sofrendo um processo de atuação de um espírito, e vocês não iam notar, a não ser quem me conhecesse pessoalmente. Porque o fenômeno é muito simples e natural. Isso não foi espírito, não. Isso aí foi uma pancada mesmo. Aí vamos ver como nós somos cristãos. Nós vivemos no Ocidente. Vamos nos ater à revelação cristã. Para começo de conversa, a gente tem que falar de Moisés. Foi a primeira grande revelação. Então Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberanamente justo, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Mas Moisés lidava com um povo muito duro. Gente, a gente já costuma dizer que o nordestino é um forte. O hebreu, meu Deus do céu, era um camelo. Porque viver naquela situação, o sujeito tinha que ser realmente duro. E como falar para um povo saído do politeísmo,
vivenciando toda aquela mistura cultural e trazê-lo de volta às raízes do monoteísmo. Como controlar, como ter autoridade. Ele não era, para os judeus, ele não era nada. Ele foi criado pela família real. Mas para os judeus ele não era ninguém. Então a autoridade dele era a autoridade de Deus. Ele tinha que falar em nome de Deus. E muitas das leis que estão na Bíblia, por que a gente não usa até hoje? Porque está lá, por exemplo, que se você tiver um escravo e você lhe der uma bela surra, e ele ficar uns 2, 3 dias de cama, arriado, mas sobreviver à surra, tem problema não, ele é sua propriedade. Não estou mentindo não, só ele é Deuteronômio. Agora, se você vazar o olho do seu escravo, você tem que soltá-lo. E se você matá-lo, você morre junto. A lei era dura, necessária. Então, para os nossos amigos do Velho Testamento, Deus era o Deus dos exércitos, o Deus da força. Por isso que muitos dos nossos irmãos pregadores precisam falar do poder de Deus, porque senão acham que Deus é fraco. O orador espírita que fala assim é doido. São técnicas. Eu tenho que passar o poder. Ele tem um público específico. Tem que dar o que o público quer ouvir. Aqui a gente quer fazer as pessoas pensarem por si mesmas. Cada um dentro daquilo que quer. É só frequentar o lugar certo. Já o Cristo não seguiu o mesmo pensamento de Moisés. Que interessante. Aí muita gente vai dizer, mas é porque Jesus, o cristianismo, gente, para começo de conversa, Jesus não era cristão. Ele era judeu. Aí já começa a confusão. Ele era judeu. Jesus não criou religião nenhuma. Nós criamos. Nós fizemos outra separação. É a nossa condição, a gente precisa de rituais, de hábitos, e a gente vai incorporando isso. Foi o que o povo judeu fez. Pegou a ideia básica que Moisés trouxe e foi introduzindo hábitos, rituais, que eram muito mais importantes do que vivenciar a religião. Teve um momento, teve uma época e uma necessidade. Quando Jesus veio, o povo já não tinha o mesmo ponto de vista. Era o momento de se pensar diferente. Então, em vez de Jesus nos trazer o Senhor dos exércitos, Ele nos traz que Deus é amor. Que Deus é um Pai que, por mais ofendido, vilipendiado, magoado por um filho, quando este retorna, recebe de braços abertos. Não quer saber o que ele fez, por onde ele andou. O que importa é que ele voltou para mim. Esse é o Deus de Jesus. E o Deus dos exércitos teve o seu tempo. Então Jesus falava numa outra época, para uma outra mentalidade. Mas ele também não pôde dizer tudo. Não dava. Ainda era um povo tremendamente simples. Mas ele colocou alicerces bem fortes. E se você pensar, mas Jesus disse o que Moisés falou. Não. Você vai encontrar todo o Sermão da Montanha no Antigo Testamento. Ele fez um resumo. Se você procurar, está lá. Agora vai ter que cavar para achar. Mas está lá. A revelação é a mesma. A nossa capacidade de vê-la, de assimilá-la, de compreendê-la, é que vai mudando. Aí nós conseguimos ver um pouquinho mais daquele véu. Porque se a gente arrancar o véu de uma vez só, não vai fazer efeito. Porque a gente não vai entender nada. O Cristo tomando da antiga lei, que é o eterno
e divino, rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Esse é um dos pontos que faz com que haja mais confusão quando a gente fala de reencarnação. Porque o pessoal fala assim, mas na Bíblia não tem falando disso. Abertamente não. Porque para muitos o conceito era de uma única existência, nem vida após a morte se tinha. Aí muita gente fala assim, mas tem uma passagem que está lá, olha, só é dada ao homem viver uma vez, está vendo? Esse negócio de reencarnação não existe. Só é dada ao homem viver uma vez. Digo, eu concordo plenamente. Nós só vivemos uma vez, agora reencarnamos várias vezes, a vida do espírito não acaba. Mas é uma questão de filosofia, não é? Agora, se você for ao pé da letra, continue lendo esse versículo. É uma coisa interessante. Ele continua dizendo, só é dado ao homem viver uma vez. Então coma, beba, goze a vida. É um texto materialista. Não é interessante? Ele não fala de espiritualidade. Ele fala de materialidade. Porque as pessoas achavam que só se podia viver aqui. A recompensa que nós teríamos por cumprir a lei de Deus era termos muitos filhos. Todo mundo hoje quer ter 15 ou 20. Né? Era ter muitos filhos, ter uma vida longa e sadia e ter prosperidade. Por isso que nós vemos tanta teologia de prosperidade com base no Antigo Testamento. Porque ninguém cita Jesus quando fala essas teorias. Porque Jesus falava de humildade. Ele não tinha uma pedra onde botar a cabeça. Falar de Jesus é perda de tempo. Não se toca no nome. Porque se vai falar de humildade, de amor ao próximo. Mas essa ideia está lá no Antigo Testamento. Porque era um conceito. Assim como também eles tinham uma vaga noção. Mas põe vaga nisso. De que havia alguma coisa, era possível de alguma forma voltar à vida. Aí Nicodemos pergunta a Jesus, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Bichinho a sofrer, né? Voltar para dentro da barriga da minha mãe? Não faz sentido. Mas ele não conseguia entender, porque ele pensava isso materialmente, como a maioria de nós o faz. Aí Jesus resumiu toda essa palestra. Ele virou e fez assim, se você que é um doutor da lei não entende o conceito que eu estou lhe dizendo, como é que eu vou falar isso para o povo? Como é que eu vou falar isso para todo mundo? Não dá. Por isso ele também não pôde dizer tudo, ele nos deu um conceito novo, da vida após a morte. Mas como é essa vida? O que acontece depois dela? Não ficou claro porque não foi possível a ele, na época, nos passar tal informação. Aí nós falamos então do dito Espiritismo. O Espiritismo dá-nos a conhecer o mundo invisível, que nos cerca e no meio do qual vivemos. Deixa eu passar o progresso. Continuando. Assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. O que o Espiritismo veio trazer, na verdade, não é novidade para a raça humana, não. Aqueles indivíduos que estudavam profundamente os chamados segredos, né? Tem até um livro, né? O Segredo. Os segredos. Porque para se ter esse nível de entendimento, era preciso passar-se anos se dedicando ao estudo de uma determinada seita, de um determinado grupo, e só poucos privilegiados recebiam muito desse conhecimento.
O Espiritismo veio nos trazer esse conhecimento de forma clara, simples e ao alcance de qualquer pessoa que pegue um livro e leia. Em qualquer momento. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Isso é fantástico. Nós temos as duas características. Porque nós nascemos ciência, não religião. Nós nascemos da observação do fenômeno, de um método científico. Partindo-se do fenômeno, se buscou suas causas. Tudo o que nós falamos aqui, ou em qualquer casa espírita, tudo que estudamos, é baseado no estudo, na pesquisa, na análise. Por isso, lá no início, no primeiro slide, você não tem médiuns. Você tem pesquisadores, pensadores. Porque o médium é uma via, é um instrumento. Dele, a boa vontade, o esforço total. Mas ele não deve se orgulhar do que escreve, como uma caneta não se orgulha por ter escrito no papel. Lógico que a qualidade da caneta importa. Mas ele deve se apagar para que sobressaia quem escreva. E cabe a nós, que participamos, ler o que ele escreve, analisar, debater, e ver se é possível, se é verídico, se está dentro das leis da ciência, se está de acordo com a moral de Jesus. Porque foi justamente o estudo que nos fez mostrar que no plano espiritual também há falsos cristos e falsos profetas. Assim como há encarnados, há desencarnados. Então, pelo simples fato de um espírito dar uma comunicação, não significa nada. E às vezes a gente encontra colocações assim, não, mas olhe, Chico Xavier estava errado. O que você acha? Eu digo, é possível, em quê? Vamos analisar? Vamos fazer uma comparação? Afinal, ele escreveu em 1930, 1940, muitos dos livros, dos principais livros de André Luiz, Emmanuel. Nós estamos falando de um mineirinho que tinha até a 4ª série. Mas certa vez alguém mal educado perguntou a ele, Chico, como é que alguém como você consegue escrever livros sobre ciência, filosofia? Aí ele, na sua mineirice, respondeu, até um burro feito eu, depois de tanto tempo com Emmanuel e André Luiz, aprende alguma coisa. Chico realmente era uma pessoa à parte. E o seu exemplo é esse, dedicação e amor. Chico não era um médium extraordinário, Chico era uma pessoa extraordinária. Aí ele foi um médium extraordinário. Porque foi a sua conduta que o fez merecer tal condição. Senão ele não seria mais alguém internado em algum manicômio. Porque ver espírito toda hora, falar com o espírito toda hora não é mole não. É preciso uma condição moral e equilíbrio íntimo muito grande. Então, quando nós falamos da questão da revelação divina e da ciência, o Espiritismo habita as duas, com naturalidade. Porque são os espíritos, os mensageiros do plano espiritual, que através dos médiuns, nos dão a oportunidade de travar conhecimento com essa nova realidade. Só que os espíritos, amigos, que vêm nos trazer o conhecimento espírita, não têm a preocupação de nos dar todo o conhecimento a respeito. Porque é da nossa alçada pesquisar, estudar e validar esse conhecimento. Daí o Espiritismo ter esses dois aspectos. E graças a Deus que nós o temos. Porque toda vez que a ciência, a lógica,
nos mostrar que nós estamos errados em um ponto, a gente abandona esse ponto e vai junto com a ciência. Essa é a base. Nós não defendemos pontos irrefutáveis. Eu costumo brincar muito e dizer assim, se você para de perguntar na casa espírita, tem alguma coisa errada. Você tem que perguntar. Não é ser aquele chato que pergunta fora de hora, não, mas dentro do contexto. Que traz uma pergunta válida. E se você acha que sua pergunta vai lhe envergonhar ou acha que é muito boba, pergunte em particular, mas pergunte. Não fique na dúvida. Porque o bom da doutrina é quando a gente vai tirar uma dúvida, a gente arranja duas novas. Aí quando a gente vai resolver aquelas duas, arranja 4. E a gente nunca se cansa. Porque quanto mais você se esclarece, quanto mais você vai caminhando, você vai abrindo a sua mente para outras coisas. E você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Qual então a utilidade dessas manifestações, ou se preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que são, tudo o que sabem? Primeiramente, já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Muito fácil seria que a espiritualidade chegasse aqui e nos desse a cura da AIDS. Não, cura sim, plim. É simples assim. Então, como é? Pesquise. Não nos faltará apoio, inspiração, mas o esforço. Aí vem aquele indivíduo que traz uma ideia nova e lança no meio e dá uma luz sobre o que está acontecendo, e a gente aprende um pouco mais, a situação se desvanece, melhora, e quando uma doença vai deixando de ser aquele bicho-papão, surge outra. É uma luta. Porque os espíritos simplesmente não vêm e dão a solução final? Porque o nosso processo evolutivo é nosso. Daí o ponto importante. E porque eles não nos explicam tudo? Nossa capacidade de entendimento falha. Não é poucas vezes. Pode ler os livros de André Luiz, de Chico e de outros médiuns. Falta, muitas vezes, termos de comparação para explicar o básico. Aí André Luiz se apropria, às vezes, de teorias as mais diversas, desde a eletricidade e outras, para tentar fazer uma correlação, uma aproximação de ideias. Porque falta como explicar, como trazer para o material o não material. Quanto mais nós nos desmaterializamos, mais nos aproximamos dessa verdade. A própria ciência nos trouxe uma grande novidade. Que nós vivemos uma grande ilusão. Que o mundo material não existe, não é maravilha? Não existe matéria. Tudo é energia. Do microfone ao mármore, tudo é energia. Nada realmente é o que parece. Fica difícil da gente aceitar, né? Já que se a gente der um tropeção no mármore, arranca a cabeça do dedo, de todo jeito. Mas é para a gente pensar. Nós estamos começando a entender essa relação. Essa transitoriedade que é a matéria. Nós ainda não conseguimos entender a do espírito. Então, a doutrina espírita vem nos trazendo um princípio de conceito. É um princípio. Nós temos menos de 200 anos de conhecimento espírita. É muito pouco. E muito se avançou no último milênio, só agora. No último século nós avançamos muito. E no início dele. Coisas que nós estamos entendendo hoje explicam e nos fazem entender André Luiz da década de 30. Pesquisadores que lutaram muito e nos trouxeram esses pensamentos.
Então é preciso a gente entender que espiritismo não é mais uma religião. Não é mais uma igreja que eu vou visitar e vou lá e tomo passe, como eu pego a hóstia. Ou como eu vou lá e me confesso com o padre e vou fazer uma consulta, fazer uma entrevista. Eu não posso criar esse hábito. Nem eu posso trazer para dentro dele os hábitos que eu estou acostumado das outras religiões. Se nós tentarmos manter esta ideia, desta dualidade, que nós conseguimos entender e trabalhar o divino e o material ao mesmo tempo. Porque para nós não há separação. As leis são as mesmas. Mas é preciso nós colocarmos na nossa cabeça que não basta simplesmente eu crer. É necessário que eu entenda. Nenhum espírita está interessado em convencer ninguém a ser espírita. Ele está mais interessado em tentar entender o que é espiritismo. O que é ser espírita. Porque é um encontro consigo mesmo. É o descobrimento da sua realidade, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. A minha relação com Deus é a minha relação comigo mesmo e com o meu próximo. Eu não preciso ver Deus como uma pessoa que se ira, que se enche de raiva. A gente aceita a ideia do Deus amor, porque a gente não consegue definir Deus. Não dá. É pedir a um cego de nascença que nos defina o que é a luz. O que é cor de rosa para você, que é cego de nascença? O que é cor de rosa? Qual o grau de comparação que ele vai ter para nos dizer isso? Porque a nossa inteligência se baseia nisso. Quando a gente quer entender uma coisa, a gente busca uma correlação, algo que nos faça entender. A primeira vez que as pessoas viram um automóvel andando na rua, começaram a gritar e saíram na rua. Foi o maior rebuliço, deu a maior confusão. Porque o pessoal dizia, meu Deus, uma carruagem correndo sem cavalo. Era a comparação mais óbvia. Só que uma coisa não é a outra. Embora os cavalos estão dentro do motor, né? Mas não era a mesma coisa. Daí a nossa dificuldade. Já, mas olhe, e quanto a viver em paz? Porque afinal de contas eu venho na casa espírita buscando paz. Olha, eu vivo cheio de problema. Eu tenho problema de saúde. Eu tenho problema familiar. Eu cheguei na casa espírita porque eu queria uma palavra de carinho. Eu queria buscar essa religião. É possível. Porque nós estamos dizendo que nós somos capazes de viver bem. Mas nós precisamos entender como viver bem é. Como a minha vida, minhas ações, meu desejo influencia a minha vida. Porque existe uma razão para eu viver esta vida. Existe um motivo de eu estar nesta encarnação. Os meus problemas, as minhas dificuldades não são por acaso. É simples, não é complexo. É preciso entender. E mais importante, adequar-se à sua realidade. Como eu posso tirar o melhor proveito da situação em que eu me encontro? Porque se eu estou dentro de uma situação, eu preciso aprender com ela. Nós não estamos aqui para pagar. Meu Deus, eu estou ficando velho. Há uns 30 anos atrás eu entrava na casa espírita e o orador chegava lá e dizia assim, a gente veio aqui para pagar, porque a gente veio para reencarnar e pagar nossos débitos. Até hoje eu procuro esse PC espiritual, ainda não achei. Graças a Deus a gente não pensa mais assim. A doutrina espírita evoluiu. Não, os espíritas evoluíram. A gente precisou entender que nosso trabalho aqui é aprender. O problema é que a gente é repetente. Então tem um bocado de matéria acumulada. Aí, ó. Soa. Tem que se esforçar.
E me diga, quem é preguiçoso gosta de estudar? Nós somos preguiçosos, convenhamos. A gente não gosta muito, não. Porque o estudar significa olhar para dentro. Conhece-te a ti mesmo. Ama a ti mesmo. Com seus erros, com seus acertos, com seus problemas. A doutrina espírita, a revelação espírita, não é uma manifestação isolada, é a próxima revelação. É a única verdade. Não, nós somos uma parcela da verdade, que está um pouco mais levantado o véu. Cabe a nós continuar trabalhando e nos fazer merecedores de continuar levantando o véu. Porque se a gente achar que não está bom e tapar, virá outro e continuará onde a gente parou. Simples assim. Ficaremos ultrapassados. Então o Espiritismo não é uma religião de crer. É uma religião necessariamente de entender. E às vezes você acha situações bem interessantes. Uma conhecida minha chegou e disse: Chico, eu sou passista, médium na reunião mediúnica, faço campanha do quilo, e disse mais uns 2 ou 3 trabalhos que eu não me lembro. Acho que ela só não era presidente, o resto ela fazia. Mas tem uma coisa na doutrina espírita que eu não consigo entender. Eu não consigo, mas como você é orador, talvez você me ajude. Ver se eu consigo entender. Eu não consigo aceitar isso. Mas acontece. Tem coisa no espiritismo que eu levei uns 10 anos para engolir. Isso debatendo contra as pessoas, até que eu entendi o conceito. Eu digo, agora eu entendi. Antes eu digo assim, vamos ver. Estou chegando lá. Não, aí quando tive certeza, eu digo, agora eu falo do assunto, agora eu entendi. Eu disse, mas diga qual é o problema. Eu disse, eu não acredito na reencarnação. Olha, foi um tiro. Eu digo, o mais básico, do básico. Eu digo, mas minha irmã, você trabalha na casa espírita, você faz caridade, você trabalha na reunião mediúnica. Mas eu não entendo. Tu vai frequentando e a gente vai estudar. Vamos estudar junto para ver se a coisa... E tinha outra que eu conhecia que era membro da casa espírita, trabalhadora, pais espíritas, e ela não acreditava em Deus nem nos espíritos. Eu não acredito. Mas só se me aparecer um espírito na frente, eu digo, pode esperar sentada, que não vai aparecer não, porque eles não vão fazer por você o que você precisa fazer. Porque se aparecer um espírito na sua frente materializado, você não acredita. Você que precisa trabalhar seu íntimo, não são os espíritos que estão trabalhando para você, não. O que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Essas palavras de Kardec resumem o conhecimento espírita. Não é o médium, não é o dirigente, não é o palestrante. Somos cada um de nós perguntando, estudando, olhando para dentro da nossa vida, descobrindo quem nós somos. Nos tornamos hoje uma pessoa um pouquinho melhor do que fomos ontem. Esse é o trabalho do espírita. Porque nós não estamos em busca da salvação. O espiritismo não prega que nós estamos salvos. O espiritismo não nos oferece o paraíso, nem nosso lar. Tem gente que está transformando nosso lar em paraíso e um umbral em inferno. Olha, eu não quero passar pelo umbral não quando eu desencarnar. Eu quero ir direto para nosso lar. Desculpe lhe decepcionar, nosso lar fica no umbral. Mas isso é besteira. Porque nós só vamos estar em algum lugar se nós já estamos lá. Porque toda noite a gente vai para lá. O que é que você pensa? Onde anda seu coração? Já dizia Jesus, onde você guardou seu tesouro, aí está o seu coração. Umbral nada mais é do que a concentração dos nossos pensamentos em desequilíbrio. Então, quando a gente desencarna, a gente se liga a outros que pensam igual a nós, simples assim. Então, nós temos as mais diferentes naturezas humanas. Recentemente tem um movimento agora dizendo que a gente tem que parar de ter esse negócio de estacionamento para deficiente. Já imaginou? Lugar reservado de ônibus para quem tem problema de saúde. Isso é um absurdo, eu também tenho direito de sentar.
é a manifestação mais pura e legal de ser egoísta. É um direito dele ser egoísta. E ninguém pode chegar e colocar o dedo na cara dele e xingá-lo, não. No máximo, você pode ter pena dele e tentar explicar para ele que ele está só sendo egoísta. Mas ele tem o direito de ser egoísta. Está dentro do nível de entendimento dele. Então não é porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou macumbeiro, que não existe essa palavra, tá? Eu brinquei com ela aqui o tempo todo, mas não existe. Certo? Se eu sou um bandista, se eu pertenço ao candomblé, ou qualquer outra denominação, eu devo ser respeitado por isso. É porque nós estamos certos e eles estão errados. Quem foi que falou? Onde é que está escrito? Me mostra um livro espírita que diz que a Umbanda está errada, ou o candomblé, ou o islamismo. A gente tem que parar de pensar pequeno. A grande revelação do Espiritismo é quem nós somos. Estamos dispostos a descobrir? Estamos realmente dispostos a olhar num espelho de frente, sem máscaras? Olhe que a imagem às vezes não é boa, não. Mas é o primeiro passo. Então que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos ajude a olhar de frente. Nos ajude a olhar esse espelho. Ter coragem, sou eu. Com todos esses defeitos, problemas, virtudes. Mas sou eu. Como seria bom se na nossa estrada de Damasco, quando nós defrontarmos a figura fulgurante de Jesus, inevitavelmente cairmos de joelho no chão, pudéssemos dizer: Senhor, eis-me aqui, o que queres de mim? Que a paz esteja com todos nós hoje, agora e sempre. Que assim seja.